Não tem microfone. Pra ver se vai com o microfone. Precisava muito desse microfone aqui. Vê se vai funcionar. Não tá funcionando o outro microfone. Vê se funcionou agora, gente. Microfone não. Então vamos começar a nossa apresentação aqui. Então, para quem não me conhece, todos aqui já devem ter tido algum contato comigo. Estou vendo aqui algumas carinhas novas, mas também carinhas de pessoas que já me conhecem, já participou de treinamento, já prestei serviço. Igual estou vendo aqui a Alessandra. Alessandra, boa noite, obrigada pela disponibilidade em compartilhar conosco. Boa noite. Esse workshop, eu faço ele desde 2022, que foi uma coisa que nasceu do meu coração, né? Que muitas pessoas têm dificuldade de planejar, muitas pessoas me perguntam e me pedem isso. Então, eu resolvi trazer um material exclusivo, né? Começou com um planner, era somente um planner financeiro. E depois eu tive a ideia de fazer o workbook. E depois falei, não, tem que ser mais, tem que ser um workshop. É uma coisa que Deus tem movimentado no meu coração, né, que eu tenho que deixar um legado. Esses mais de 30 anos aí na área contábil, ajudando pessoas, vendo muitos casos. E agora ainda mais, né? Esse ano de 2025 é um ano que a gente precisa se planejar, é um ano que a gente precisa cuidar mesmo, ter atenção, porque quem entrar de qualquer maneira vai ter um 2026 muito desafiador. Todas as notícias, eu não sei se vocês já ouviram, dizem assim, 2026 vai ser muito horrível. 2026 tem muito feriado. 2026 vai ser um ano desafiador, muitos juros muito altos, a reforma tributária está vindo aí, então tem várias coisas mudando, várias coisas acontecendo que a gente não pode ficar alheio. E a gente tem que entender o seguinte, que a nossa relação com as finanças, a nossa relação com o dinheiro é muito mais emocional do que a gente possa imaginar. Está muito mais aqui, ó, do que na carteira, e a gente vai falar sobre isso. Vou só explicar para vocês a dinâmica do nosso workshop. Nós vamos passar pelo CPF. Hoje a gente vai tratar, a gente vai olhar para dentro de nós, para nossa relação com o dinheiro. A gente vai fazer um teste para a gente ver como é que a gente está emocionalmente ali, o nosso emocional financeiro, como é que está. E a gente vai olhar para esse lado da pessoa física. E no próximo encontro, na segunda-feira, nós vamos falar de negócio. Nós vamos falar de negócio tanto para quem é autônomo, quanto para quem é MEI, quanto para quem tem empresa. E foi até muito bom a gente ter passado esse encontro que nós vamos falar de negócio para segunda-feira, porque o governo acabou de lançar uma plataforma chamada Gestão MEI. Então, tem um aplicativo, tem um sistema para o MEI fazer a gestão, para o autônomo ali fazer a gestão do negócio dele. Então, eu já vou trazer essa novidade para nosso encontro de segunda-feira. Vai ser muito legal. Então, hoje nós vamos falar de emoções, nós vamos fazer uma autoavaliação
educação financeira. Nós vamos percorrer o workbook, o planner. Eu vou explicar como a gente vai usar o planner. E na segunda-feira nós vamos falar de negócio, a gente vai falar de fluxo de caixa, a gente vai falar das coisas de gestão do negócio, como você pode gerir melhor o negócio, como que você pode planejar, uma coisa que eu tenho falado muito, porque agora chegou a hora do 13º, tá todo mundo falando assim, poxa, eu sou autônomo, eu não tenho 13º, e agora? Mas se você se programar, se você se planejar, quando chegar em dezembro de 2026, você vai poder sim ter o seu 13º. Tiveram várias pessoas que fizeram esse workshop o ano passado, em 2024, e agora está colhendo frutos. Por quê? Eles fizeram tudo, fizeram um planner, fizeram as metas, e agora está colhendo fruto, porque tem como comparar. Então, como o ano de 2025 todo está planilhado, tem como a gente monitorar se aconteceu o que realmente eles pensavam, o que aconteceu no caminho. Então, para a gente começar aqui, eu botei essa frase da autora daquele livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala assim, ó, que a coragem começa quando decidimos nos mostrar para nós mesmos. Uma das maiores dificuldades que eu vejo nessa questão da desordem financeira, da desorganização financeira, da pessoa não conseguir planejar e não parar para fazer isso, é porque ela não quer encarar a verdade. Na maioria das vezes, nós fugimos da verdade quando está ruim. Porque aí a gente pode falar assim, ai, não, eu vou olhar, vai estar tudo horrível, para essa minha situação não tem jeito, não, eu vou ter que, deixa isso para lá. Deixa, eu vou continuar vivendo do jeito que dá e eu não quero olhar para isso. Muitas pessoas falam. E muitas pessoas, eles têm a desculpa de que eu não entendo nada de administração. Eu não entendo nada disso. Mas a gente precisa entender, mesmo que o nosso negócio seja pequeno, ou a gente administre as finanças da casa. Por exemplo, na segunda-feira eu vou dar um treinamento para pessoas, para mulheres que ficam em casa. Mas mesmo em casa, você tem como administrar melhor. Você tem que ter, você sempre tem uma renda para você administrar. Mesmo que você não trabalhe, mas você tem uma renda para administrar dentro de casa. Você tem recursos para administrar. Então, você precisa olhar para esses recursos, olhar a sua relação. Por quê? Porque a sua carteira sente antes de você perceber. Por que ela sente? Porque as nossas decisões, elas não partem da calculadora. Não adianta você só calcular. As nossas decisões não partem só daquilo que está na calculadora e daquilo que a gente tem na nossa carteira. A gente tem hábitos, crenças, experiências da infância, inseguranças, comparações, medo, desejo de pertencimento, recompensas emocionais. Então, a gente precisa olhar isso tudo antes de fazer o nosso planejamento. Porque se a gente já tem aquele hábito, às vezes você vai gastar o dinheiro porque você já tem aquele hábito, mas você não pensou naquilo. Você não trouxe o racional. Para a gente fazer o nosso planejamento e para a gente mudar a nossa vida financeira, a gente precisa sair do automático. Muitas das vezes, a gente age no automático por hábitos que a gente já construiu, que não são bons. Por crenças que a gente tem, que às vezes fala assim, isso aí não é para mim, não. Muitas pessoas falam assim, até o meu marido falava isso e ele trocou esse vocabulário para que essa crença não fosse verdade, né? Porque aquilo se traduzia no que ele falava. Ele falava assim, eu ganho para pagar boleto, eu só ganho para pagar conta. E como que o dinheiro ia sobrar?
Então, ele trabalhava no exército quando era mais novo, e ele falava isso. Ele falava que ele ganhava muito mais do que muitos amigos dele, mas só que o dinheiro dele só dava para pagar a conta. Então, quando ele entendeu que isso era uma crença, que ele tinha que mudar isso, as finanças dele teve outro rumo, mudou. Então, tenha muito cuidado com essas questões. E a gente vai falar mais sobre isso aqui na frente, mas só uma coisa que eu acho muito importante salientar aqui: comparação. Muitas das vezes, principalmente quando a gente é empreendedor, quando a gente tem um negócio, a gente tende a se comparar com o outro. Mas às vezes o que o outro mostra na rede social não é uma verdade. A gente tende a, muitas das vezes, entrar numa situação complicada porque a gente não quer demonstrar uma fragilidade. A gente não quer demonstrar que as coisas não estão indo bem. Aí a gente vai se enfiando em dívida, vai complicando ainda mais a nossa situação para se manter aí numa aparência, né? A Alessandra está falando aqui do Gestão MEI, né, Alessandra? Que está lá no Gov. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de não viver de aparência, ser igual vocês estão aqui hoje, investindo o tempo de vocês, um tempo precioso. Para quê? Para mudar a história das finanças de vocês. Se vocês estão planejando o 2026 agora, em novembro, eu posso garantir para vocês, que quando chegar em novembro de 2026, vocês vão ver que esse planejamento, que o planejar o seu ano em novembro vai fazer toda a diferença. Porque você vai ter um mapa, você vai saber, você não vai agir no automático, você não vai agir pelos teus hábitos, pelas tuas crenças. Você vai agir conforme o seu planejamento. E o planejamento, muitas das vezes, ele não tem que ser fechado, não, tá? A gente costuma falar que o planejamento ele pode ser feito a lápis. Porque dependendo do que acontecer no decorrer do ano, você pode mudar o seu planejamento. Você pode alinhar o seu planejamento. É por isso que a gente também vai ter esse material aí, já está lá na plataforma, depois eu vou até ver porque que não está liberado para vocês. O painel de controle, que é um PDF de uma reunião com você mesmo. É uma reunião que a gente faz conosco mesmo. A gente define um dia para fazer aquela reunião no mês, para ver se o nosso planejamento está seguindo o rumo, para ver se houve alguma coisa que saiu do nosso controle que a gente possa fazer para adaptar. Por que a gente cria isso? São mecanismos para a gente sair do automático. Porque fazendo essa reunião com você mesmo, você vai identificar: eu estou agindo por conta de um hábito meu, por conta de uma crença, por causa de uma experiência que eu tive na infância. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela passou muita escassez na infância dela. Na infância dela sempre faltava detergente, desodorante e pasta de dente. Esses 3 itens ela não suportava ficar sem na infância dela. Hoje, ela estoca isso. Se ela ficar com menos de 10 detergentes na casa dela, ela passa mal. Então, olha só, a experiência da infância. Ela trouxe isso da infância. Hoje, ela não precisa mais estocar, porque ela tem dinheiro para poder comprar o detergente. Ela não vai ficar sem, ela não vai ficar sem sabonete, ela não vai ficar sem pasta de dente. Mas esses 3 itens, ela compra muita quantidade. Ela compra 20, 30 quantidades de uma vez só, porque ela não suporta ficar com menos de 10. Então, isso é o quê? Uma experiência que ela trouxe da infância, ela está replicando agora. E às vezes pode atrapalhar, porque o dinheiro que ela estava comprando, que ela está comprando as coisas em excesso, ela poderia estar investindo em outra coisa, fazendo investimento, fazendo o dinheiro dela render, comprando uma outra coisa mais útil. Então, esse é o ponto crucial que a gente está fazendo aqui nessa noite, é o despertar para sair do automático e entrar na condução da sua própria vida, é assumir o controle. Porque como tem um ditado que diz, o dinheiro não aceita desaforo.
tesouro. Então você tem que pegar ele e controlar ele, porque senão ele controla você. Se você não controlar o dinheiro, ele te controla. Então vamos às 3 verdades sobre a nossa relação emocional com o dinheiro. A gente não gasta dinheiro apenas para comprar coisas. Muitas das vezes, é igual eu tô falando, dando exemplo dessa minha amiga. Ela não está gastando dinheiro só para comprar o detergente, só para comprar o sabonete, só para comprar a pasta de dente. Ela está gastando aquele dinheiro para suprir uma carência emocional dela de uma experiência negativa da infância. Então, muitas das vezes, se pergunte, faça aquelas perguntinhas básicas. Eu realmente preciso disso? Eu preciso disso agora? Realmente eu preciso disso? Porque na hora que a gente faz as perguntas, a nossa mente sai do automático. Então, tira a sua mente do automático. Tira a sua mente das suas crenças, dos seus hábitos que muitas vezes levam as suas finanças para o buraco. Então, se a gente se perguntar, sai daquele automático da empolgação. Se ela se perguntasse antes de comprar, ela ia falar: eu não tenho necessidade de comprar 30 pastas de dente, não tenho necessidade de comprar 30 detergentes. Eu nem uso isso, não dou nem conta de acabar com isso em um mês. Então pensa nisso. Você nem sempre está gastando dinheiro para comprar coisas. Outra verdade, você repete padrões que aprendeu sem perceber. Às vezes na sua família, às vezes até em casa mesmo. Marido, filho, tem aquele padrão e você convive há tantos anos e você não percebe. Então, tudo isso, as avaliações que a gente vai fazer aqui, vai levar a uma reflexão para a gente poder ver e quebrar aqueles padrões negativos que levam as nossas finanças para o buraco. Terceira verdade, você não organiza suas finanças porque isso ativa emoções desconfortáveis. Foi o que eu falei no início. Muitas das vezes a gente não quer olhar, principalmente se estiver tudo ruim. Se estiver mais ou menos, se der para organizar, se tal recurso, às vezes é um ajuste fino, um ajuste mínimo. Mas se você está numa situação ruim, aí é que você não vai querer olhar mesmo. Mas se você está aqui, você está participando desse workshop, está investindo o seu tempo aqui, você vai ter que olhar. Mesmo se estiver ruim, tudo tem um jeito, tudo tem uma estratégia. Às vezes vai doer, o desconforto dói, mas ele é necessário para poder consertar as coisas. Então, se está doendo, se você está evitando de olhar, é porque a sua emoção está comandando ali, você não está no controle. Aí você fala, eu vou olhar sim, eu vou encarar a verdade e vou resolver isso. Então, olha só essa frase que forte, do Tiago Brunet, do livro Dinheiro é Emocional. E eu já vou dar um spoiler aqui. Todo evento meu, quem já participou sabe, vai ter sorteio de livro, vai ter sorteio de mentoria individual. E olha só, gente, o que está aqui na minha mão? O planner impresso, olha só. Dessa vez vai ter a versão impressa do planner. Então, no final do workshop, eu vou dar as regras aí para o sorteio. Então, olha só que esse livro é maravilhoso. Vocês vão ver, esse livro me impactou muito. Sempre, quando eu faço os meus eventos, eu sorteio os livros que mudaram a minha vida, que impactaram a minha vida fortemente. E esse foi um. Quando eu pensei e idealizei esse workshop, eu falei assim, eu tenho que falar desse lado emocional. Porque se eu só falar aqui de planejamento, se eu só falar de anotar, não vai adiantar. Não vai adiantar você fazer nada se você não controlar as suas emoções. Então, olha só o que o Tiago Brunet diz. Se as suas emoções não estão saudáveis, seus recursos jamais irão satisfazê-los. Se o seu emocional não está saciado, o dinheiro nunca
cumprirá esse papel. Quantas pessoas milionárias, bilionárias se suicidam, tiram a própria vida, não vivem infelizes? Então não é o dinheiro. Não é o dinheiro que vai te satisfazer. O dinheiro ele tem que ser uma ferramenta. Ele tem que nos servir para a gente ter uma vida abundante. Mas ele nunca pode nos comandar, porque muitas das vezes a pessoa não tem dinheiro, mas o dinheiro comanda ela, porque ela vive numa escassez e ela só vive focada em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. A falta faz muito mal para ela, deixa em depressão, ansiedade, a pessoa não vive por causa da falta do dinheiro. E ela nem tem, ela não deixa nem a mente dela fluir para produzir riqueza. Porque todos nós podemos produzir riqueza, todos nós podemos produzir recursos. Basta a gente tratar o quê? As nossas emoções. Então, se a gente identificar onde é que a gente está errando nessa questão das emoções, a gente vai transformar a nossa vida financeira. Transformar. Então, se alguma coisa não está indo bem nas suas finanças, olha as suas emoções. E se você quer, se as suas finanças estão indo bem, mas você quer melhorar mais ainda, olhe as suas emoções. Agora é a hora do nosso workbook. Vou parar aqui de compartilhar um pouquinho para eu trocar para o workbook. Pronto. Esse é o nosso workbook. É um material que vocês vão receber. Já está lá na plataforma. Depois eu vou ver porque não foi liberado. Mas quem não receber pode me chamar no WhatsApp, que eu vou enviar todo o material em PDF. Mas vocês precisam ter acesso à plataforma, porque vai ficar gravado lá, a aula e tal. Aí é interessante, porque depois, conforme você for fazendo o workbook, conforme você for fazendo o plano, tem o nosso desafio, né? 52 semanas que a gente começa em janeiro. Então, depois eu vou mandar o link do grupo, tá? Para todos vocês. Então, nesse grupo do desafio, 52 semanas, eu vou também falar sobre a reunião do painel de controle, eu vou também dar uma pincelada ali, vou abrir para dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida, vocês vão poder tirar comigo. A gente vai falar de investimento, ainda mais num tempo que está muito incerta. As coisas estão muito incertas, então precisa de direção, não pode fazer de qualquer maneira. Por que o workbook? Porque ele é um livro de trabalho, é isso mesmo, nós vamos nos exercitar. Então, ele é para quê? Ele vai guiar a gente nesse processo aí profundo de organização financeira, clareza emocional e tomada de decisão inteligente. Aqui você vai pensar, escrever, revisar, decidir e principalmente agir. O que eu falo em todo treinamento meu. É muita coisa, às vezes, que a gente fala, né? Vamos passar aqui 1h30, quase 2 horas. Talvez pode chegar até 2 horas, ou passar de 2 horas falando. Então, pode ser que a tua cabeça fique assim, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas o que você vai fazer? Você vai decidir fazer uma coisa, você vai aplicar. Aquilo me marcou, é essa parte aqui que eu preciso, então eu vou focar nessa parte. Aí você dá foco em uma coisa, faz ela bem, começa degrau por degrau. Se é a primeira vez que você vai se organizar, vamos falar um pouquinho aqui? Coloca no chat para mim. É a primeira vez que vocês vão fazer um planejamento financeiro, vocês já fizeram um planejamento financeiro? Comenta aqui para mim. A Vanessa está falando que viu essa notícia.
falando que pegou na plataforma. Fala, comenta aqui no chat. É a primeira vez que vocês vão fazer o planejamento financeiro de vocês com antecedência? E comigo, lá no grupo do desafio de 52 semanas, esse plano não vai ficar só na gaveta, não, hein? Depois, eu me comprometo com vocês, assim como eu estou fazendo com a turma que fez em 2024, agora em 2025 eu estou fazendo um encontro para a gente ver como é que foi, como é que foi o preenchimento do plano, como é que foi a experiência de planejar, eu vou fazer com vocês também. Toda turma eu faço isso, porque o meu intuito é que realmente esse material funcione. Aí, ó. A Isa está falando que é a primeira vez. Que maravilha, Isa. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Depois você vai me falar. Ó, clareza é o primeiro passo da prosperidade. Então, lembra que eu falei? Dinheiro é emocional. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente. Dinheiro é emocional. Então, antes de arrumar suas finanças, você precisa arrumar as emoções que comandam a sua decisão. Olha lá a emoção da minha amiga, né? Que comanda a decisão dela de comprar 30 detergentes de uma vez. Então, a escassez, né? A falta que ela teve na infância. Esses exercícios aqui, eu vou deixar de dever de casa para vocês fazerem hoje. Fazerem aí, vai ter o final de semana, porque o nosso próximo encontro é na segunda-feira. Então, a gente vai ter sexta, sábado e domingo para poder refletir. Uma dica que eu já vou dar de antemão, a gente vai falar isso no plano, mas eu já vou dar de antemão. Eu gosto de fazer no domingo à tarde. Eu gosto de fazer o meu planejamento, planejar minha semana, olhar as minhas finanças no domingo à tarde. Aí eu já faço tudo ali. No domingo já tiro o domingo para isso. Então, aí eu não sei a realidade de cada um aqui, mas o domingo, os especialistas falam que o mês de novembro é o melhor mês para planejar o ano seguinte e o domingo é o melhor dia para planejar a semana. Então, eu tenho vivido isso e tem feito toda a diferença. Eu faço meu quadro de sonhos no mês de novembro. Muita coisa. Isso eu até falei. Quem não me segue lá no canal do YouTube, passa a me seguir que eu vou falar sobre o quadro dos sonhos. Eu vou mostrar na realidade o que aconteceu. Várias coisas que a gente coloca lá. Isso não é falácia. Eu vivo isso já há muitos anos. O que eu planejo sempre tem fruto, sempre dá bons frutos. Eu, por exemplo, eu planejei uma estrada, para quem não sabe, eu fui policial militar por 6 anos, soldado da Polícia Militar, para quê? Porque eu queria fazer minha faculdade. Eu morava em um lugar onde não tinha faculdade, a faculdade era longe, era aqui em Volta Redonda. E hoje, ó, tô aqui em Volta Redonda. Então, eu planejei. Olha só o poder do planejamento. Eu tenho várias histórias sobre o poder do planejamento. E essa é uma delas. Eu ganhava R$ 400, a faculdade era R$ 400 e a van do lugar onde eu morava, que era Mendes, para Volta Redonda, era R$ 400. Então, a conta não fechava. Como que eu ganhando R$ 400, eu ia gastar 800? Não tinha como. E o meu sonho era fazer ciências contábeis. E aí eu vi no rádio um anúncio assim: status, poder e um salário de R$ 1.056, faça a prova para a Polícia Militar. E eu fiz a prova, passei no concurso, fui para o concurso. Quando eu estava lá no concurso, depois eu vim trabalhar em Volta Redonda, entrei na faculdade, terminei a minha faculdade em junho de 2009. Em outubro de 2009, eu passei em outro concurso em primeiro lugar como contadora da Câmara do município de Pinheiral e saí da polícia. Olha o poder do planejamento. Eu falei, eu vou para a polícia, eu vou fazer esse concurso, vou pagar minha faculdade porque ele é um concurso estadual. E aí eu vou pagar minha faculdade, quando eu me formar eu saio. Olha só, eu saí. E depois eu fiz esse concurso, mas também o escritório já estava caminhando e eu utilizei esse concurso mais para sair da Polícia Militar com mais facilidade, mas o escritório já estava caminhando e assim que o escritório começou a caminhar, eu saí desse concurso também. Então eu larguei 2 concursos públicos para empreender e falo que foi, não me arrependo, foi a melhor coisa. Então, olha o poder do planejamento. Eu fiz o planejamento e
coloquei o meu alvo naquilo e aconteceu. Então, ó, você vai refletir e vai responder com sinceridade. Aqui não tem certo ou errado, tá? Você precisa ser sincero, não é o que a gente acha. Porque quando a gente quer maquiar as coisas, a gente vai tender a responder o que a gente acha e não o que é de verdade. Então, senta, reflete. Quando eu tenho dinheiro, eu me sinto. Quando eu não tenho dinheiro, eu me sinto. E aí, quando você tem dinheiro, como você se sente? Quando não tem, como você se sente? Se eu pudesse escrever minha relação com dinheiro como um relacionamento, seria assim? Instável, turbulento, distante, abusivo, saudável, frio, confuso? Pensa aí. O que você mais teme em relação ao dinheiro? E o que o meu eu do futuro faria diferente do que eu faço hoje? Aí você vai anotar e a gente vai falar sobre isso, tá? No segundo encontro. Aqui também no workbook, a gente tem um teste de perfil emocional financeiro. Então, olha só o perfil emocional financeiro: o impulsivo emocional, controlador ansioso, desligado financeiro, buscador de validação e equilibrado com pequenas falhas. Aí depois a gente vai interpretar esse teste e a gente vai falar, ele é muito poderoso, tá? Nós vamos falar dele para iniciar o nosso encontro de segunda-feira. Nós vamos falar, voltar aqui na interpretação desse teste. Nós vamos começar assim. Então, é muito importante que você baixe o workbook, que você faça esse exercício, que você faça a reflexão. Se puder, imprima o workbook para você anotar e guardar e ter um registro. Eu não sei se, dependendo da versão de vocês, do arquivo PDF, o Foxit, você consegue escrever no próprio PDF. Aqui no meu eu consigo, eu não sei no de vocês, mas dependendo da versão, você pode escrever no seu próprio PDF e guardar. O que eu aconselho vocês? Faz uma pasta. Se não quiser imprimir, faz uma pasta no computador, meu plano financeiro para 2026, para poder guardar todo esse material, guardar o workbook, guardar o planner, o PDF do painel de controle, a planilha de revisão de 2025, isso vai ser muito importante. Se você não tratar as suas emoções, tratará sempre de problemas financeiros. Olha só que forte. Então, não deixe suas emoções comandarem a sua carteira. Como você comanda as suas emoções, você comanda a sua carteira. Não gaste dinheiro mais pelas emoções. Reflita, isso daqui eu estou gastando, eu estou comprando com emoção ou sem emoção? Vamos gastar sem emoção, tá? Vamos racionalizar. Agora, a gente vai fazer uma autoavaliação financeira. E essa autoavaliação financeira é um momento em que a gente vai olhar para a nossa vida financeira com verdade, sem máscara, sem julgamento, sem pressa. Isso também. Chegando notificação aqui. Shopee no meu... Olha, a Shopee tá mandando, vocês ouviram? Mandando notificação para mim aqui, ó. Já vou querer gastar na Black Friday. Gente, se tiver notificação da Shopee, desativa essas notificações para fazer gastar, que aí você já vai lá para ver, ai meu Deus, tem oferta, tem desconto. Então, olha só. Vou voltar lá para minha apresentação, onde eu falo sobre essas coisas aqui. Então, o exercício... Então, tem o exercício, é para a gente fazer no final de semana, tá? Sexta, sábado, domingo. Então, tem 4 fundamentos que a gente precisa entender antes de fazer a nossa autoavaliação financeira. O primeiro, não existe planejamento financeiro sem coragem emocional. Foi o que a gente falou. Não adianta, porque a gente não está lidando só com números. A gente está lidando com hábitos, crenças e história pessoal. Então, a gente precisa entender isso, que a gente tem que ter coragem para enfrentar
A gente tem que ter coragem também para poder continuar, ter disciplina para poder fazer aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente determinou que faríamos. A autoavaliação não é para julgar, é para iluminar. Você não está procurando culpados, está buscando clareza para evoluir. Qual é a nossa tendência? É se martirizar. Por que que eu fiz isso? Por que que eu gastei nisso? Por que que eu fiz essa dívida? Por que que eu me enfiei nisso? E aí, se a gente ficar se martirizando, se culpando, a nossa mente mergulha na culpa, mergulha naquele desespero e ela não tem clareza, ela não vai focar na solução, ela só vai focar no problema. E quando você foca no problema, ele tende a aumentar. A gente vai falar sobre isso ainda aqui. Então, presta atenção, não se julgue. Fala assim, eu vou entrar nessa, eu vou fazer o meu planejamento, eu vou colocar no papel toda a minha situação. Por quê? Porque eu quero trazer luz à minha situação, eu quero iluminar, porque quando você ilumina, você tem clareza, então você consegue evoluir. O terceiro fundamento, tudo que você evita olhar, cresce. Quando você encara seus desafios com honestidade, eles diminuem. Quando você evita, eles viram bola de neve. Já viu? Que aí você vai evitando, por quê? Você não controla. Se você não tem controle, se você não tem nada anotado, se você não sabe nada, você não sabe quanto você ganha, você não sabe quais são as suas despesas mensais, você não sabe qual é o valor total da sua dívida, como que você vai fazer? Aí você vai continuar gastando, gastando, gastando pelos impulsos, pelas emoções, e essa situação só vai tender a crescer. Você só vai tender a ter mais problemas. Então, quando você vê, peraí, eu estou devendo, a gente vai aprender a fazer isso no plano. A gente vai aprender a fazer um orçamento. E você sabe que você vai ter o seu dinheiro ele categorizado para cada coisa vai ter um percentual para você gastar. Aí é tantos por cento com alimentação, tantos por cento com isso, tantos por cento com aquilo. Quando você determina aquilo, você está determinado que você vai gastar 10% da sua renda com roupa. Não, com roupa não, é muito, né? 10% da sua renda com lazer. Aí se naquele mês você gastou 15, você sabe que esses 5% a mais do seu orçamento vai ter que sair de algum lugar para você não se endividar. Por quê? O seu orçamento está ali, 100% da sua renda está dividido entre investimentos, gastos e tudo. Se você gastar 105%, você sabe que você não tem orçamento para esses 5. O que vai acontecer? Ou você vai se enfiar em dívida de cartão de crédito, só dívida cara, ou você vai se enfiar em crédito pessoal. Então, você precisa estar ciente dos seus números para que você possa fazer um planejamento eficiente e que você vai ter que ter disciplina para viver ao longo do ano nesse planejamento que você fez. Então, olha só, o quarto fundamento, a clareza vem antes da estratégia. Não adianta aprender um método perfeito se você não sabe de onde está partindo. Foi o que eu falei agora. Tem que fazer um levantamento. Nisso, a planilha de revisão de 2025, não sei se vocês baixaram, a planilha possibilita isso. A primeira coisa que vocês vão fazer, antes de traçar o planejamento de 2026, é fazer a revisão de 2025, para saber de onde o dinheiro veio e para onde o dinheiro foi. E se não tiver o número certinho, não precisa. Muita gente trava aí. Eu não anotei nada, eu não tenho número de nada, eu não sei nada, mas tem sim como fazer uma estimativa. Você vai fazer por estimativa. Você sabe mais ou menos quanto você ganhou em cada mês, quanto você gastou, em que você gasta, ou então faz com uma estimativa no mês de novembro e replica para os outros meses. A gente tem a noção, mais ou menos. Lembra do que eu falei? Clareza, não é para julgar, é para iluminar. Então, você precisa ter coragem de olhar os números. Então, não adianta um método perfeito se você não sabe de onde você está partindo. Então, você tem que saber de onde você está partindo, qual é a melhor estrada para você percorrer e onde você vai chegar. Tá?
Vamos passar aqui para outra tela. 3 passos para fazer a sua autoavaliação financeira do jeito certo. A autoavaliação que você vai fazer. Para, respira. Antes de escrever qualquer coisa, tira 30 segundos para você respirar fundo, entender de tudo que a gente falou aqui, que não é sobre culpa, é sobre consciência. Então, você tem que se perguntar a si mesmo, aquela questão daquelas perguntas que a gente fez lá, como eu me sinto em relação ao meu dinheiro hoje. Depois você vai olhar para a sua vida financeira como se você estivesse olhando de fora. Imagina que você está analisando a vida de outra pessoa. Que aí você se tira da jogada, você tem a tendência de eliminar a culpa, né? Então, ó, isso diminui a autocobrança e aumenta a clareza. Então, pergunte, onde eu me complico? Onde eu me saboto? O que está funcionando? O que não está funcionando? Isso tudo vai ser pontos importantes para você fazer a sua autoavaliação de uma maneira certa que vai dar resultado. E escreva com absoluta sinceridade. Você tem que ser sincero consigo mesmo, não adianta mentir. Se você colocar alguma coisa que não é verdade em todos esses exercícios que a gente está fazendo, você não vai ter um resultado apropriado. Então, a resposta certa é a sua verdade, não o que você acha que deveria escrever. Eu acho, a gente tem a tendência, quando a gente vai responder essas coisas, a falar assim, não, mas eu deveria ser assim, eu vou escrever. Não é o que você deveria ser, não é o que você quer ser, é o que você quer, o que você realmente é hoje, a sua verdade. Tá. A Alessandra está falando que precisou se ausentar. É o material, Alessandra. É o workbook. Mas eu estou mostrando ele aqui, tá? Eu vou falar do workbook, depois eu vou mostrar o planner. Mas essa parte aqui é uma apresentação minha, tem essas coisas escritas também lá no workbook, tá? Se não receber, pode me pedir. Então, vou voltar, que depois vai ser a hora do nosso planner. Depois vai ser a hora do nosso planner. Então, vamos aqui, ó. Aqui, ó, o workbook é esse aqui, Alessandra. O que eu botei na minha apresentação está escrito aqui para vocês não esquecerem. Então, ó, olha só, você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada área da sua finança. Organização, dívidas, reserva financeira, disciplina, controle de impulsos, planejamento, separação, pessoa física, pessoa jurídica, se você tiver CNPJ, se você for MEI, né? Como é que está essa separação aí? E as perguntas profundas. Qual é o desafio financeiro da minha vida hoje? O que mais me frustra no meu dinheiro? O que eu desejo viver, mas ainda não vivo por falta de organização? O que acontece? Às vezes você acha que você pode, por um momento, passar na sua cabeça, é bobeira, essas perguntas, não sei o quê, para que eu vou responder isso? Mas não é. Porque na hora que você coloca no papel, você descobre coisas, assim, começam a vir ideias na sua mente, as coisas começam a fluir. Na hora que você começa a pensar sobre isso, na hora que você escreve sobre isso, a sua mente vai trabalhando e vai te mostrando como você se sabota, o que está te atrapalhando. Por exemplo, eu tinha uma situação na minha vida que eu sempre contava rindo, que o meu pai, ele trabalhava numa empresa, eu tinha 9 anos de idade, olha só isso. E essa revelação veio a mim no momento desses, de pensar numa dessas perguntas. E eu sempre contava essa história rindo, só que eu não tinha ideia do quanto ela estava afetando as minhas emoções e os meus hábitos financeiros. Então, o meu pai, ele trabalhava nessa empresa, tinha uma festa, uma mega festa anual, enorme. Tinha muita comida, muita bebida, tinha picolé, tinha brinquedo. Eu sempre sonhava em ir nessa festa. E o meu pai nunca me levava. Meu pai levava as filhas da amante dele, olha só. Que situação. E a minha mãe me contava isso. E um dia, e o meu sonho era ir nessa festa. E o dia que o meu pai decidiu me levar nessa festa, vesti minha melhor roupa, estava indo toda feliz. Quando eu cheguei no ponto de ônibus,
Não teve ônibus, o ônibus estava em greve. 9 horas da manhã, que a festa durava o dia todo. Ia desde 10 horas da manhã até 5 da tarde. E aí era 1 hora de onde eu morava até o local da festa. Chegando lá na festa, aí não, o ônibus não passou, não teve ônibus. E eu chorando, e meu pai, vamos voltar para casa, vamos desistir. Aí eu falei, não, eu quero ir, é minha oportunidade. Eu só sei que a gente ficou no ponto até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, ficamos o dia inteiro no ponto esperando o ônibus. Aí veio um ônibus, um abençoado de um ônibus. Fomos para a festa. Chegamos lá, já era mais de 4 horas da tarde. Já estava no final da festa. E ainda para completar, estava tendo um show do Neguinho da Beija-Flor. E ele cantava assim: fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou para mim o bagaço da laranja. Quem conhece essa música sabe? Parecia que a música estava debochando de mim. E eu sempre contei sorrindo. Mas isso criou em mim uma memória de que eu sempre chegava atrasada nas coisas. Quando eu sempre que tinha uma coisa boa, eu tinha que pegar correndo, tipo assim, negócio. Ai, oportunidade. Ai, liquidação. Muitas das vezes eu comprava as coisas na liquidação, mas eu nem usava. Quantas coisas eu já dei com etiqueta? Porque eu ia comprar só para aquele. Ai, eu não posso chegar atrasada nisso, eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso perder essa liquidação. Olha só essa situação de chegar atrasada e perder uma coisa que eu sonhei muito. Olha o que me levou a fazer. Eu tinha esses hábitos, comprar no impulso, ser compulsiva, tanto que eu cheguei a me atolar em dívidas, no cartão de crédito e tudo. Eu ferrei com tudo quando eu era mais nova. Assim que eu tive acesso a cartão de crédito e tal. Então, hoje, aqui vos fala uma pessoa que já foi doente no passado e que se curou. Então, eu sei o caminho. Eu sei o caminho de quem estava ruim, de quem estava endividado, de quem agia na impulsividade, na compulsão, quando aquele coisa do cartão de crédito, aquela filipeta do cartão de crédito saía, aquilo me dava um prazer. O prazer era ver aquilo saindo, era saber que eu podia pagar, que eu tinha o cartão de crédito para pagar. Não importava se depois eu ia pagar cartão de crédito, não ia. Eu tinha um prazer naquela hora. Era só um comportamento ditado por experiências da infância. Então é isso que você vai começar a ter luz quando você responder essas perguntas. Às vezes, na hora, a sua resposta vai ser uma, e na hora que você estiver respondendo, virão memórias na sua mente. Olha, eu faço isso hoje, refletindo aquilo que a minha mãe fazia, refletindo aquilo que aconteceu na minha infância. Então, é muito poderoso. Não deixe de fazer os exercícios. Os exercícios são a parte fundamental desse workshop para você planejar. Tá vendo como a gente está tratando a raiz? A gente está tratando a raiz das emoções que comandam a nossa finança. E aí depois a gente vai estar. Depois que a gente identificou, a gente tem que identificar os inimigos, né? Para ganhar a batalha, para ganhar a guerra. Depois que a gente identificou os inimigos, aí a gente vai combatê-los, a gente vai para a guerra. E a gente vai ter clareza, vai ter luz e vai conseguir planejar melhor. Então, aqui tem outra coisa também, para a gente identificar os nossos sabotadores financeiros. Ó, compro por impulso, era o meu caso, eu comprava por impulso. Eu queria aproveitar aquela oportunidade porque eu achava que se eu demorasse para aproveitar a oportunidade, eu ia perdê-las. Eu não ia ter mais aquilo, mas eu nem pensava se eu precisava mesmo, se aquela era a melhor oportunidade realmente, ou se eu estava no impulso. Ó, não sei para onde meu dinheiro vai, a falta de controle, a falta de não anotar, a falta de não tirar tempo para refletir sobre os seus números. Para de falar. Se você fala isso, eu não entendo nada de administração, não entendo nada de organização. Para hoje. Vamos entender, você está aqui para isso. Você está investindo o seu tempo aqui para isso. Então, é mais simples do que muita gente pensa, do que a gente acha. Tem vários clientes meus que fazem o controle no caderno.
Aí, uma vez, uma moça que participou de um workshop meu, de um treinamento meu, ela falou assim, eu quero fazer no caderno, eu gosto de fazer no caderno. E eu falei, tá tudo bem fazer no caderno, também gosto, tenho várias anotações aqui, ó. Gosto do meu caderninho, ó. Vou até mostrar meu caderno, ó. Tudo pintado aqui, ó. Gosto do meu checklist no caderno. Você tem que fazer da forma como funciona para você. Lembra que a gente falou? Nada de comparação, nada de aparência. Se o caderno funciona para você, é no caderno que você vai fazer. Não tem o jeito certo, tem aquele que é o perfeito para você. Então, cada um tem uma maneira. Ela tem medo de olhar meu extrato, adia decisões importantes. Tem gente que tem que tomar decisões importantes, que tira da zona de conforto e fica adiando. E aí as coisas vão só piorando. Vivo tapando buraco, não tenho rotina financeira. Isso aqui é um ponto muito importante que a gente vai implantar a partir de agora. Tá? Depende da esperança e não do planejamento. Não faça isso. Se planeje, não deixe a vida te levar, porque com certeza ela vai te levar para o buraco. Se você deixar a vida te levar, não vai te levar para um lugar bom, não. Sinto muito, não vai. Então, toma o controle da sua vida, toma o controle das suas finanças. Então, ó, exercício de clareza. Meu maior sabotador financeiro é, e ele tem me impedido de fazer o quê? Aí é uma coisa que a gente precisa pensar e pensar muito, com muita sinceridade. Então, ó, outra frase aqui, ó. Você não muda sua vida financeira até ter coragem de olhar para ela. Então, olha para ela com coragem para você poder fazer diferente no próximo ano. Aqui, a gente vai fazer duas coisas. Meu ano em uma frase. Se 2025 fosse um filme, qual seria o título dele? Alguém teve um insight aí para colocar nos comentários? Se ele fosse um filme, qual seria o título do seu filme de 2025, da sua vida? E qual o título que eu quero para 2026? Porque a gente tem uma rica oportunidade agora de começar um novo ano. Né? Então, essa questão do recomeço tem um poder imenso de a gente poder reiniciar as coisas, né? Um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano. Então, a gente tem agora que ter clareza daquilo que deu certo em 2025 para repetir, para potencializar. E aquilo que não deu certo, para poder alinhar, para poder corrigir, para poder eliminar. Então, por isso que a gente precisa ter clareza. Qual o título que eu quero? O que eu quero viver em 2026? Então, aí faz isso também, depois compartilha comigo, que eu vou gostar de saber, tá? Qual foi o seu filme de 2025 e qual será o seu título para 2026. Esse daqui são umas tarefas práticas para a gente reorganizar as finanças, mas a gente vai falar deles depois, tá? Quando a gente estiver falando lá do... Opa. Tô fazendo gestos e... Tô fazendo gestos e meu telefone tá tirando aqui. Então, agora, para finalizar aqui o nosso workbook, tem uma declaração de compromisso. Então, você vai colocar o teu nome, eu, Viviane, estabeleço que seguirei o plano financeiro construído nesse workshop durante o ano de 2026 com disciplina, controle e constância. Comprometo-me a revisar meus números mensalmente e ajustar minhas decisões conforme necessário. Lembra que eu falei? Vamos escrever a lápis, porque a gente precisa ajustar no decorrer do caminho, com aquelas questões que saem fora do nosso controle.
as questões externas que nós não temos controle. São esses ajustes que a gente faz. E às vezes também a gente enxerga, a gente planejou um caminho, a gente traçou um caminho, mas o outro vai ser melhor, surgiu uma outra oportunidade, a gente apaga e escreve novamente. Se você fizer no PDF, então é só lá, passa a borrachinha e coloca de novo. Assina e data, porque isso aqui é um compromisso. Quando a gente se compromete, é muito forte. Você está se comprometendo. Depois você vai ler isso aqui. E no grupo Desafio 52 Semanas, é legal porque toda semana eu vou estar dando um insight ali. Todo domingo eu vou estar dando um alerta ali. Então você já vai se policiando, vai vendo outras pessoas que estão fazendo. Eu acho assim maravilhoso. A gente está chegando no final. Falta algumas semanas só do desafio. 52 semanas. Nós começamos no primeiro domingo de janeiro e vamos terminar no último domingo de dezembro. Olha só que preciosidade. E tem pessoas lá que estão cumprindo o desafio inteiro. Vão chegar no final de dezembro lá com a caixinha. A gente tem feito na caixinha do Nubank, no nosso investimento. E quem fez está colhendo bons frutos, porque com o juro do jeito que está hoje, está excelente para a aplicação que a gente fez. Então vão ter pessoas lá que vai chegar com uma caixinha de mais de R$ 1.500. Olha só, e o depósito começa com R$ 1. Então é assim, primeira semana R$ 1, segunda semana R$ 2, terceira semana R$ 3 e assim por diante. O último depósito é R$ 52. Olha só, que interessante isso. Não é o valor, você vai ver aqui, não é o valor que importa. O importante é você criar o hábito. Não importa se você ganha pouco, se você ganha muito, se você é empreendedor, se você é CLT, não importa. O que importa é você criar o hábito de organizar suas finanças, de investir. Principalmente, o empreendedor. O empreendedor, a última coisa que ele pensa é no dinheiro dele, no lucro dele. Ele quer fazer tudo e depois ele fica sem dinheiro. E aí as coisas começam a ficar pesadas. As coisas começam a ficar pesadas, você já começa a não querer mais fazer aquele negócio, a ficar desmotivado, a não ter alegria para trabalhar. Por quê? Porque você não se paga primeiro. Então, olha só, a gente tem que ter esse compromisso de revisar os nossos números, de ajustar as nossas decisões. É o que eu sempre falo. Se você presta um serviço, se você tem um negócio, você faz uma coisa, aquilo ali tem que te dar lucro. Tem que pagar o teu salário, porque senão não vale a pena você fazer aquele negócio. Porque muitos empreendedores, às vezes, trocam figurinha. Compram uma coisa para poder vender e está trocando figurinha. Não, na realidade, não está sobrando nada. Na segunda-feira, nós vamos ver mais a fundo sobre isso, sobre a questão das finanças do negócio. E para fechar aqui, o nosso workbook, direção sem execução é apenas intenção. Então, a execução é que realmente vai transformar o seu 2026, é o que realmente vai deixar o seu 2026 diferente. Agora, vamos para o nosso planner. Isso aqui eu vou ensinar como utilizar o planner. Já vai para mais de 1 hora de workshop. Isso aqui é o manual de transformação financeira. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Eu vou explicar como você vai fazer o seu planejamento. E vai ser até bom, eu vou explicar aqui, vai ser até bom a gente ter um espaço, você vê, né, gente? Todas as coisas cooperam. Porque se fosse um dia atrás do outro, não ia dar tempo de vocês fazerem os exercícios, de vocês olharem para surgir dúvidas. Como o próximo encontro vai ser só na segunda-feira, aí a gente vai poder tirar dúvida, a gente vai poder conversar sobre isso antes de entrar na parte do PJ. Então, esse manual foi criado para ser muito mais do que um planner. Ele é um convite à mudança. Então, realmente, que esse planner seja um manual, um companheiro que vai te acompanhar em todo 2026.
que ele te acompanhe durante todo o ano. Aí lembra da frase lá, do título que a gente quer, que a gente viu lá no workbook? Nós vamos trazer para cá, nós vamos colocar qual é a frase que vai definir esse ano de 2026. Eu sempre escolho uma frase, sempre escolho uma música. A frase e a música eu escolho mensalmente. Todo mês eu tenho um versículo bíblico, mais propriamente dito, e uma música. Eu sempre faço isso para nortear o meu mês. Então, ó, a hora da faxina. O desapego é o segredo de toda prosperidade. O que não serve mais precisa sair para o novo entrar. Uma vez eu conversei com uma personal organizer e ela falou, Viviane, a bagunça, a desorganização, ela sempre passa pelo excesso. Sempre que há excesso de coisas, vira bagunça, vira desordem. Então, ó, limpa, aqui é um convite para você limpar, assim como uma boa faxina transforma a casa em um lugar leve e organizado, uma faxina financeira transforma a sua vida. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pensar em quais gastos estão roubando os nossos sonhos, o que você mantém por hábito, mas não precisa, o que pode ser substituído por escolhas mais conscientes. Olha aqui, voltando no workbook, naquela parte que eu falei, olha aqui essa tarefa, que legal. Para a faxina, a gente pode ter como base isso daqui que está no workbook, ó. Revisão de assinaturas e serviços. Muitas das vezes a gente tem assinatura que a gente não usa. A gente tem serviço que a gente não usa. Por exemplo, eu dei uma consultoria para uma pessoa que tinha 2 planos de saúde. Pensa, gente, 2 planos de saúde. Sabe por que a pessoa tinha 2 planos de saúde? Por causa do hospital. Ela gostava de uma hora ir no hospital tal e na outra hora ir no outro hospital. Então ela falou, não, preciso ter 2, porque a hora que eu quero ir naquele hospital eu vou, na hora que eu quero ir no outro hospital eu vou. Mas qual a necessidade? E totalmente no vermelho. Não estou falando de uma pessoa que estava com a vida equilibrada, não. Ela estava no vermelho, ela não tinha como pagar todas as contas que ela tinha por mês. Ela não tinha como pagar as despesas dela mensal. E ela tinha 2 planos de saúde. E eu falei assim, olha só, você vai ter que cortar o plano de saúde. Um plano de saúde você vai ter que cortar. E ela, mas eu não quero dar. Então você tem que ter coragem de abrir mão de algumas coisas. Tudo tem jeito, como eu falei. Mas a gente precisa ter coragem para resolver. Coragem de cortar, coragem de agir. Porque a gente vai pensar que, não, essa minha é igual ela, é meu planinho de saúde, de estimação. Como é que eu vou cortar? Quando uma vez a gente passou uma situação muito complicada em família, a gente resolveu instaurar o custo zero. Quando a gente foi comprar a nossa casa, aí a gente instaurou o custo zero. Antes da gente ficar numa situação desconfortável financeira, a gente se antecipou. E a gente cortou várias coisas. A gente foi lá e viu, qual plano de saúde é mais barato? Vamos passar para o PJ, vamos passar um plano de saúde para o PJ. Na época nem era isso, o plano de saúde do CPF estava mais barato do que o PJ. E a gente trocou, a gente cortou os cachorros daqui de casa. Na época a gente tinha 2, tinha clubinho, a gente cortou o clubinho, vamos dar banho em casa, vamos levar só para tosar quando o pelo ficar muito grande. E a gente foi cortando assim. Então, vai ter coisa que vai doer, vai ser desconfortável. A gente lanchava muito fora. Aí a gente falou assim, não, o meu filho gostava muito de hambúrguer, sempre gostou. Aí eu falei assim, a gente gastava quando ia, era R$50 por hambúrguer, né? Que era muito caro. Aí, com R$50 dava para fazer vários hambúrgueres, a gente comia vários dias. A gente comprava carne, o pão, o queijo, o bacon, o cheddar que ele gostava. Então, são essas coisas que você já começa a ver. E isso é bem legal fazer em família. O que a gente pode cortar? Às vezes tem assinatura que você liga para a operadora, ela já vai abaixar. Você fala assim, não, eu quero cancelar, quero ir para outra. Ela já vai falar assim, não, tem um plano aqui, tem um desconto para você aceita?
Na maioria das vezes isso acontece. Aí você pesquisa, faz orçamento, se a sua assinatura está num bom valor, porque às vezes a gente vai vivendo no automático, a assinatura vai só aumentando, 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 o plano de saúde vai só aumentando, 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 e você não vai tendo noção. Agora, falando de plano de saúde, eu me lembrei aqui de uma corretora de plano de saúde, dona de uma corretora de plano de saúde. Ela falou para mim que sempre os planos eles têm uma margem para você trocar. Aí, claro que o outro plano quer que você vá para ele. Aí ele vai te dar o quê? Ele vai falar assim, não, toma, você vai manter a sua aparência, mas eu faço um valor mais baixo. Então, tem pessoas que trocam de plano de saúde quase todo ano para baixar a mensalidade. Então, isso tudo são estratégias que você precisa definir, e para isso você precisa o quê? Ter tempo, foco, ter na sua mente. Eu vou organizar, eu vou melhorar as minhas finanças, porque olha só, mesmo que as suas finanças estejam tudo bem, estejam maravilhosamente bem, se você economiza R$ 500 por mês, por exemplo, só nessa revisão aqui, a revisão de assinatura de serviço que você não usa, auditoria de gastos variáveis, que às vezes você está gastando numa coisa e você não precisa daquilo, você pode fazer de um jeito mais barato. Hoje a concorrência está enorme, então muitas das vezes, se você pesquisar, e se você levar os orçamentos, você vai conseguir desconto. Então, se você economizar R$ 500 nessa auditoria aqui, você pode investir e fazer o dinheiro trabalhar para você. Colocar numa aplicação com juro do jeito que está, você coloca numa aplicação conservadora, vai te dar dinheiro. Ou então, os R$ 500, se você tem dívida, você pode utilizar para poder pagar as dívidas. Porque então, aí o índice de endividamento agora está muito alto. Estou falando que 87% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, é muita coisa, muito alta. As empresas estão muito endividadas. Por quê? Porque tivemos crédito a juros muito baixos, que a Selic estava muito abaixo, e, de repente, o juro subiu igual um foguete. Agora, ninguém sabe o que fazer, não aguenta pagar, não tem como pagar. As dívidas ficaram impagáveis, não é nem culpa da pessoa, não é que a pessoa é 71, não é que a pessoa não quer pagar, é que realmente ficou numa condição inviável, que não tem como a pessoa pagar. Deixa eu trocar aqui, gente. Trocar. Pronto. Tá quase acabando aqui. Vou tomar uma aguinha. Então, vocês têm que observar isso, que às vezes nas pequenas coisas, nos detalhes. Às vezes, as nossas finanças estão saindo do controle e indo para o buraco por causa de detalhes. Então, faça essa revisão com cuidado. Se tiver liberdade na família, né, com o cônjuge, com os filhos, reúna a família, faça isso. Aqui em casa, a gente fez isso em família, a gente sempre faz isso. Quando a gente tem um projeto, a gente sempre reúne a família. Olha só, o que a gente vai fazer, de onde a gente pode economizar, o que a gente vai fazer para poder organizar. Reorganização bancária. Isso é muito, muito, muito importante, porque às vezes você paga anuidade de cartão, entra lá e fala assim que você vai cancelar o cartão se não tirar a cobrança da anuidade, várias coisas, tarifa bancária, principalmente, olha, quem tem negócio que recebe na maquininha, gente, isso daqui, a tarifa come muito, se você não tomar conta. Eu já peguei aqui de clientes meus, Cielo, Rede, tem gente que dá diferença de R$ 500, que às vezes a operadora do cartão ela não paga os centavos. Então, isso é muito importante. Lembra que eu falei? O dinheiro a gente tem que trazer o quê? Sobre a nossa rédea, no nosso controle. Se a gente não dominar ele que cata a rédea e domina a gente. Então, vamos voltar lá para o plano. Então, vai identificar o que está roubando os seus sonhos. Quais são os gastos que estão roubando os seus sonhos? Se você não consegue investir, por quê? Porque onde está indo o seu dinheiro? Vai ter coisa para cortar. Depois eu quero que vocês me contem, hein? Depois, na segunda-feira, eu vou querer saber. Vou querer saber o que mais impactou vocês. O que você mantém por hábito, mas não precisa. É igual essa pessoa que eu falei. Tinha 2 planos de saúde. Comprava, ela tinha um convênio farmácia que comprava que descontava no contra-cheque do marido dela, que levava as coisas a serem muito mais caras.
Porque como ia ser no convênio, o preço da farmácia era muito mais caro. Então, quer dizer, ela pagava muito mais caro em tudo. E olha que essa pessoa não tinha dinheiro para pagar as despesas mensais, hein? Mas ela tinha por hábito comprar naquela farmácia, comprar no convênio, e ela não queria abrir mão. Então, a gente tem que ver, tem hábito que a gente vai precisar abrir mão para poder organizar as nossas finanças. E o que pode ser substituído por escolhas mais conscientes? Lembra que eu falei, vai pensando, vai analisando, vai refletindo, que vai vir à sua mente. Então, ó, planejar é decidir de antemão qual é e como será a sua vitória. Eu acho essa frase muito poderosa. A gente está decidindo aqui qual é a nossa vitória e como ela vai ser. Então, aqui nós vamos listar os 4 principais objetivos que você deseja conquistar em 2026. Aí, se quiser colocar mais, pode imprimir mais de uma folha do planner, pode colocar 8, mas aqui é os principais, os maiores. Por quê? Porque nós vamos colocar aqui, ó. Depois nós vamos colocar aqui. Depois eu vou explicar. Vamos nessa parte aqui que é importante. Ó, como alcançar seus objetivos? Com clareza, estratégia e constância. Não adianta parar no meio do caminho. Tem que ser constante. Então, cada meta que você escreveu na página anterior é uma semente. E com o que você vai regar essa semente? Toda semente ela tem que ser cuidada. O que você deixa lá e nasce assim, sem você cuidar, sem você querer, é só mato. Mato nasce de qualquer maneira. Agora, se você quer uma planta frutífera, se você quer uma planta bonita, você tem que plantar. Se você quer um negócio, uma horta, você não tem que plantar a semente da maneira correta, você tem que ir lá, você tem que regar, você tem que cuidar daquela sua semente para ela poder dar o fruto, dar o resultado. Então, a mesma coisa é o nosso planejamento. A gente vai regar com o quê? A gente vai regar com planejamento e disciplina. Então, você precisa transformar a sua meta em um plano de ação. Então, para cada objetivo, o que você vai preencher? A meta que você quer conquistar, o valor total necessário, quanto custa realizar esse objetivo, o prazo, até quando você quer conquistar, o aporte mensal, quanto você precisa investir por mês. E a importância, pessoal, por que isso é importante para você e como você vai se sentir quando você conquistar. Olha só, tá aqui, ó. Aí você vai escrever, meu objetivo é esse. Qual o valor total para poder conquistar o meu objetivo? Então, em quantos meses eu pretendo conquistar o meu objetivo? Aí você vai saber um aporte mensal que você precisa fazer. Ah, se você quer começar, você quer fazer uma viagem e essa viagem vai custar 12 mil reais. Você quer fazer essa viagem em dezembro. Você vai saber que você vai ter que ter 1.000 reais por mês para ir juntando para quando chegar em dezembro você ter os 12 mil para você viajar. É o prazo que você quer. E qual é essa importância? Ah, é a viagem para eu descansar, para recarregar as baterias, para eu ter um momento de comunhão com a minha família. Então, essa é a importância. E aqui você vai fazer o controle dos aportes mensais. Aí, janeiro eu consegui colocar lá na caixinha. E o interessante da caixinha do Nubank é que você pode dar nome. Eu, por exemplo, tenho o nome lá das minhas caixinhas. Viagem e tal, que eu gosto muito de viajar, né? Eu amo viajar. Nossa, Deus. É uma das coisas que estão mais no meu quadro dos sonhos lá. Viagem. Fazer várias viagens no ano. E aí eu tenho a caixinha lá. Desafio 52 semanas. Que eu vou acompanhando junto com o pessoal. Aí você pode fazer várias caixinhas. Eu até te aconselho a fazer uma caixinha para cada objetivo. Ah, quer comprar um carro? Fazer a caixinha do carro. Quer fazer uma viagem? Fazer a caixinha da viagem. Então você sabe, ó, a minha viagem eu tenho que guardar 1.000 por mês. Janeiro, eu consegui guardar 1.000. Fevereiro, eu consegui guardar 500. Epa, peraí, já sei que tá faltando 500, hein? Então, em março, eu vou precisar guardar 1.500, porque faltou 500 em fevereiro. Então, é importante você botar o valor dos aportes aqui para você saber. Olha só a importância do controle. Porque se você não anotar e não tiver controle, vai chegar lá em dezembro, você não vai ter os 12 mil para viajar. Aí você vai ficar frustrado. Ah, mas por quê? Aí o que aconteceu? Tudo vai ter
uma justificativa. E você pode colocar aqui na observação, fevereiro eu não consegui depositar os 500 reais, os R$1.000, porque 500 reais eu tive um imprevisto, tal. Você já vai se blindar ali, você vai ter um controle. O que eu fiz para não acontecer de novo? Aí você vai ter que medir por grau de prioridade e importância. Aí você vai ter que ver, é uma coisa que eu posso tirar de outro lugar? É o que eu falei, a gente tem que economizar de um lugar para poder colocar no outro. Se esse objetivo é importante para você, então onde você pode economizar para poder não sacrificar os seus 12 mil de dezembro? Então é muito importante você fazer esse controle, que você vai se policiando. Tanto que na hora que você falar assim, só depois de ter 500 reais, já vai ficar faltando 500. E sempre, gente, isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo. Tem muitas pessoas que começam muito bem, fazendo tudo. Aí, tipo assim, falha um mês, falha fevereiro, falha março. Mas você precisa recomeçar. Então, o que pode fazer também? Lembra que eu falei que o planejamento é escrito a lápis? Que a gente pode reorganizar? Às vezes, por exemplo, fevereiro, março, você não conseguiu, porque você teve um problema de saúde, alguma coisa, teve que gastar com remédio, o carro deu problema e tal. Beleza. Aí você organiza a sua vida para quando chegar em dezembro, você não vai fazer uma viagem de 12 mil, você faz uma viagem de 10, mas aí você não vai ficar frustrado, você vai ter clareza. Você vai saber por que você não tem 12 mil e só tem 10. E aí você vai falar assim, em dezembro eu não vou ter 12 mil, mas eu vou ter 10, eu vou ter 9. Então eu vou readequar o meu objetivo, a minha viagem, ao valor que eu vou ter, a minha realidade. E isso evita frustração, porque senão aí você não vai nem fazer a viagem. Não, eu já não vou ter dinheiro, já vou parar com tudo mesmo, não vou recomeçar. Ficou janeiro sem depositar, ficou março sem depositar, recomeça em abril e recalcula a rota. Recalcula a rota, mas não desiste, recomeça, combinado? Recomeça. Então aqui tá o checklist da prosperidade, o checklist para você conseguir fazer esse planejamento. Olha o que eu falei aqui, o alarme da diligência. O alarme da diligência foi o que eu falei, que a gente precisa escolher dia e horário fixo da semana que você irá verificar suas finanças. E até ativa o alarme do celular. Se você não é muito disciplinado, ativa o alarme, coloca lá uma tarefa no seu celular para você não esquecer. Igual eu falei, que o meu dia aqui é domingo. Então você vai fazer, nesse dia, você vai ver os seus números, fazer as anotações do seu planner. Eu até indico aqui no final do planner alguns aplicativos que você vai poder baixar para poder te orientar. Já coloca aqui, já escreve no seu planner qual o dia e qual o horário fixo da semana que você vai fazer isso. Você vai olhar para os seus números. O seu ciclo de vida financeiro. Aqui eu falo de 3 ciclos. Você pode estar construindo. Você não tem ainda uma reserva financeira, você não tem uma vida organizada, você ainda está com muitas dívidas, então você está construindo a sua reserva, construindo uma vida financeira saudável. Você pode estar consolidando, você já está começando a se organizar, só falta consolidar, aumentar os seus investimentos, aumentar suas aplicações, suas reservas, e você pode estar colhendo. Você já pode estar com uma reserva e está colhendo frutos dessa reserva. Você só quer saber como que você faz para investir melhor, para gerar mais resultado. Então, aí você se localiza em qual ciclo da vida financeira você está. E outra coisa também muito importante, tem nos aplicativos de investimento, sempre quando você for fazer um investimento, ele vai fazer o teste de perfil. Aqui, quem tem conta em corretora de investimento já fez esse teste. Tá? Eu vou até indicar alguns testes lá de perfil, vou indicar corretora para que vocês façam e já saibam. Mas aqui pela descrição você já vai ter uma ideia de qual é o seu perfil. Por exemplo, a gente tem 3 perfis, que é o conservador, que é segurança em primeiro lugar. Ele não aceita perder dinheiro, o dinheiro dele tem que estar seguro, tem que estar numa aplicação que ele possa ver, que ele possa tirar a qualquer momento,
que esteja com liquidez imediata, sempre disponível, e ele até prefere ter um rendimento mais baixo, ter um retorno mais baixo, mas que o investimento dele fique estável. Esse é o conservador. O moderado, equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Ele até aceita correr um pouquinho de risco para ganhar um pouquinho mais, mas sempre com o pé no chão, ali comedido, no controle dele, sem abrir mão de uma certa segurança. Agora, o arrojado são aqueles que investem em bolsa de valores, né? Eu até coloquei aqui quais são os investimentos para cada perfil. Então, ele faz o risco com propósito, visão de longo prazo, entende que a rentabilidade, que a melhor rentabilidade vem com a volatilidade, com a insegurança, ele está disposto a suportar essas oscilações em busca de um retorno maior. Então, quem é conservador, investe na poupança. Assim, não indico, tá, gente? Eu botei aqui, tem gente que gosta, mas não indico poupança. Não indico. Esses outros investimentos aqui são até mais seguros do que a poupança, porque eles são garantidos pelo fundo garantidor. Então, ó, Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundo de renda fixa, contas remuneradas, igual da Nubank, é ótimo. Aquela caixinha lá do Nubank é melhor do que a poupança, tá? Para quem é conservador. Moderado, Tesouro IPCA, CDBs, LCIs, que são os mais comuns, os mais falados aí, né? Os fundos imobiliários são ótimos para quem tem um perfil moderado. O fundo, então, que paga dividendo é uma maravilha. Gente, e eu vou falar sobre isso, vou falar sobre os fundos lá no grupo do desafio, que é maravilhoso receber dividendo, é maravilhoso. Arrojado é para quem aplica em ações, eu gosto, particularmente gosto. Fundo de investimento, eu gosto tanto de aplicar em ações que fica lá, que vão se valorizar ao longo do tempo, quanto aquelas que dão dividendos, é maravilhoso. Criptomoedas, também me arrisco um pouquinho ali nas criptos, mas coisa bem pouca. Eu prefiro ações, eu gosto muito, apesar do meu perfil ser arrojado, eu gosto muito dos fundos imobiliários, gosto muito mesmo. Eu gosto ali de ver o dividendo daquele. Tem os alertas da Shopee para fazer a gente gastar, mas também tem os alertas dos dividendos. Eu falo assim, caiu o dividendo. Você recebeu, é a coisa melhor do mundo, gente. É muito bom. Então, olha só, eu sempre falo isso, quem não controla, não melhora. Então, você precisa preencher, você precisa fazer esses exercícios para você poder ter o controle dos seus números. Então, ó, por quê? Quem decide acompanhar, decide crescer. Então, aqui, ó, a gente tem, eu vou diminuir um pouquinho para a gente ver de total. A gente tem um controle financeiro. Você pode fazer isso tanto aqui no Planner quanto no aplicativo, que eu até vou indicar, tem os aplicativos lá, e depois você só traz para cá o resumo. Mas é importante você trazer para cá o resumo. Aí você vai ver o resumo dos seus ganhos, dos seus gastos, o saldo que você tem atual, o que você tem em investimento, o que você separou para reserva de emergência e como foi o seu resultado daquele mês. Olha que legal, né? Tem aqui 3 resultados. Muito bom, posso melhorar ou muito ruim. Então você já sabe, se janeiro foi muito ruim, você precisa melhorar. Você precisa, crescer e avançar. Então, para aqueles que gostam de anotar, olha só que maravilha. Então, aqui você pode anotar a data, o que entrou, o que saiu, o que você tinha inicialmente e fazer isso a cada mês. Fazer ali o seu controle. Gente, se tiver dúvida, se alguém tiver com alguma dúvida, pode falar comigo aqui no chat, tá? Então, ó, cada mês tem uma folha dessa de controle financeiro. E agora a gente vai para o orçamento. Eu gosto muito dessa forma de fazer orçamento, que é a regra 50, 30, 20. Não sei se vocês já ouviram falar. Olha só, eu fiz um modelo, tá? Mas você não precisa seguir exatamente esse percentual. Você pode mudar os seus percentuais aqui, pode botar um percentual diferente. Mas esse é o percentual ideal para você chegar nele. Mesmo que você ainda não esteja nele, você busca chegar. Então, 50% da sua renda
são os gastos essenciais que você precisa para se sustentar. É o seu aluguel, é a luz, é o celular, a internet, né? Que agora a gente não pode ficar sem celular, não pode ficar sem internet. Muita gente trabalha com celular, trabalha com internet. Então, olha só o que eu tô falando aqui, né? Transporte, alimentação, saúde. Então, 50% da sua renda destinada às necessidades básicas. 30% aos seus desejos. Então, por exemplo, janta fora, é um lazer, são assinaturas, assinatura de streamings está aqui nos desejos, né, gente? Porque a gente pode cortar, elas não são essenciais, não são necessidades vitais para nós. Porque se a coisa apertar, a gente pode cortar. O que está aqui no 30%, a gente pode cortar. Se a gente puder diminuir esses 30% e aumentar ali no poupar, melhor ainda, tá? Mas é bom a gente ter uma qualidade de vida, né? Os 30% é o seu lifestyle, é a sua qualidade de vida, é as coisas que você faz para desfrutar da vida. Então, um lazer, um cinema, compras pessoais para você, uma viagem, aí os seus desejos. E 20% da sua renda para investimentos. Então, aí você pode também, por exemplo, dependendo do objetivo, você pode aqui dentro desses 20% colocar ali um pouco para reserva de emergência, um pouco para viagem, para conquistar os seus objetivos. Aí você fala assim para mim, Viviane, eu vou tirar então 10% aqui desses desejos e vou juntar para eu conseguir realizar um objetivo maior no final do ano. Ok, eu vou deixar de fazer pequenas viagens, eu vou deixar eu vou me privar um pouco do lazer, às vezes de fazer uma viagem mais curta para poder poupar e fazer uma viagem mais longa no final do ano. Ótimo, aí você vai adaptar de acordo com a sua realidade. E qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Esse daqui é um orçamento doméstico. O que eu quero propor a vocês com esse orçamento doméstico? Eu não sei aqui quem conhece o orçamento público. O orçamento público, ele tem um teto de gastos. Por exemplo, a alimentação é tantos por cento da renda. Lazer, tantos por cento. Assinaturas, tantos por cento. Aí você já sabe o valor ali da sua renda. Principalmente quem tem uma renda fixa. Já sabe, mesmo aqueles que têm renda variável, eu aconselho a fazer uma média. Tipo assim, você tem uma renda que varia, vai de 8 a 10 mil. Aí você faz sempre a sua estimativa para baixo, em 8 mil. Eu vou viver com 8 mil para baixo, 8 mil. Se às vezes eu posso ganhar 8 ou 10, eu fico aí oscilando entre 8 e 10. Um mês eu ganho 10, outro mês eu ganho 9, outro mês eu ganho 8. Então, você sempre se baseia pelo mínimo. Então, eu vou fazer o meu padrão de vida em cima de 8 mil reais. Aí, desses 8 mil reais, 2 mil vai para alimentação, 2 mil vai para aluguel. E aí, você já sabe, se você gastou 2.500 de alimentação e o seu teto de gastos era 2 mil, você já sabe que esses 500 reais que você ultrapassou vai sair de outro lugar. Porque se ele não sair, lembra que eu falei no início? O orçamento é de 100%. Se você gastar 105%, você vai se enfiar onde? Cartão de crédito. Você vai pagar o mínimo do cartão de crédito, você vai pegar crédito pessoal, você vai fazer alguma coisa, você vai pegar um crédito caro, que vai te endividar. Então, você tem que se antecipar. Se você se antecipar, vai fluir melhor. Então, você já vai saber. Olha a clareza de anotar, olha a clareza de você ter os números aqui nas mãos. Que aí você já vai saber, meu Deus do céu, mês de janeiro eu gastei R$ 2.500 de alimentação, não poderia ter gasto isso. Foi por isso que eu não consegui pagar meu cartão de crédito. Foi por isso que eu entrei no cheque especial. Olha só a clareza que você vai ter. Em fevereiro você vai errar isso? Você não vai errar. Aí você vai falar assim, olha, eu já não posso comer fora todos os dias. Eu tenho que economizar aqui para poder compensar aqueles 500 reais. Porque senão eu não vou conseguir pagar o cheque especial. Eu não vou conseguir pagar o que ficou faltando do cartão. Olha a clareza para tomar decisão. Lembra no início que eu falei?
que esse workshop ia te trazer clareza para você tomar decisões conscientes. Olha a consciência da decisão. Olha como você vai tomar decisão consciente. Então, a cada mês você vai fazer isso. Aí você vai ver os custos fixos, os custos extras, os variáveis. E vai anotar aqui as entradas, que aí você vai ter clareza. Cada mês. Gente, isso é ouro quando chega no final do ano. É ouro você ter isso tudo. Imagina quem fez isso o ano passado. Tá agora com isso nas mãos. Eu tô louca para ver. A gente vai fazer isso agora e eu tô louca para ver. A gente vai fazer, eu vou fazer com a outra turma na terça-feira, dia 2 de dezembro. Nossa, vai ser maravilhoso a gente revisitar todas essas anotações. E essa parte aqui é para quem quer se libertar das dívidas. Então, eu dou... A Isa está falando, você conhece algum aplicativo gratuito de desktop editar, escreve PDF? Ô Isa, o meu eu não pago. Depois eu vou passar para vocês, tá? O meu é... Olha, dá até pra ver aqui, ó. Foxit, tá vendo? É esse aqui que eu uso. Que eu tô aqui apresentando, ó. E esse aplicativo aqui. Esse... Tem que abrir por ele. Você baixa ele no seu computador. Baixa. O nome dele é esse aqui, ó. Foxit. Aí, às vezes, o PDF... Na hora que você for abrir, ele vai abrir pelo dispositivo que está padrão lá no seu computador para abrir. Aí o que você faz? Você clica com o botão direito, clica assim, ó, abrir com o Foxit. Aí ele vai abrir com esse aqui. Aí aqui eu consigo editar. Aqui eu consigo selecionar. Ó, consigo selecionar, copiar as coisas. Consigo fazer várias coisas. Comentar. Tá vendo? Até assinar com certificado digital, consigo aqui, ó. Tem como assinar documento. Ele é muito bom. Então, ó, aqui eu trago alguns insights para quem está endividado. Para quem está com algum tipo de dívida, tá? A liberdade financeira começa com o primeiro passo, sair do vermelho. A Alessandra tá falando aqui. Se vocês ficarem com dúvida, depois podem me chamar no WhatsApp, tá? Que aí eu mando o meu. Não sei se tem como compartilhar o link, mas depois eu vejo, tá? Para ajudar vocês. Então, aqui, ó, a liberdade financeira não adianta, gente. A gente não consegue nos libertar, nos sentirmos livres se a gente estiver cheio de dívida. A gente não tem paz. Aí, a Alessandra já até compartilhou o link. Ótimo, Alessandra. Muito obrigada. Eu vejo. Assim que eu concluir essa parte aqui, eu já vejo, tá? Eu já vejo se é esse mesmo. Então, ó, vamos encarar a realidade com coragem. Então, mesmo se você tiver com dívida, é uma coisa que prende a gente, que tira a nossa paz. A dívida tira a paz, tira a criatividade, a motivação, a vontade de trabalhar, a vontade de criar, a vontade de fazer as coisas. Então, o primeiro passo é você listar as suas dívidas, ver tudo, porque aí depois você vai tendo clareza. Olha quanta clareza a gente teve aqui. Olha só, quanta clareza. Então, a mesma coisa com a dívida. Aí, depois que você tiver clareza, quanto é o valor total que eu devo, como é que eu vou fazer, sem medo e sem julgamento, porque o que passou, passou. A gente não pode mudar o passado. O passado é uma biblioteca onde a gente vai consultar as informações, onde a gente vai aprender com os nossos erros para a gente poder fazer diferente agora no presente e construir um futuro muito melhor. Então, o passado você vai aprender com ele para fazer diferente no presente, para construir um futuro muito melhor. É isso que a gente está aprendendo aqui, para a gente fazer um 2026 diferente. Então, não adianta se julgar, não adianta se martirizar, o que fez está feito. Não adianta você voltar lá em janeiro de 2025, não adianta lá você querer voltar e podia ter participado desse workshop em novembro de 2024, que meu 2025 seria diferente. Não adianta, não tem como voltar. Então, não adianta se culpar, se julgar. Vamos encarar a realidade com coragem, com sinceridade, para a gente poder fazer diferente a partir daqui e colher resultados diferentes. Então, vamos renegociar com estratégia. Depois que você encara a realidade, você vai ver o seu orçamento. Você vai ver quanto que você tem para poder renegociar as dívidas.
Porque enquanto você não tem clareza do quanto você pode destinar para isso, não adianta. Você não vai conseguir. Você nem sabe como é que você vai renegociar, porque você nem sabe se você vai conseguir pagar. Você vai se enrolar mais. Ó, tome muito cuidado com essa questão de renegociação de dívidas nos bancos, porque, por exemplo, às vezes você tem uma dívida, aí você fez um parcelamento lá de 50 meses. Aí você só está deixando de pagar, você está com o quê? Com 3 prestações em atraso. Aí o que o banco faz? Puxa aquilo tudo. Ele puxa a sua dívida com o juro daqueles 50 meses, daquelas 50 parcelas, ainda põe mais juro em cima e reparcela para você. Ah, vai ficar uma parcela baratinha, só de R$300. Mas e o valor final? E o juro que ele está colocando ainda mais? Então, por isso que você tem que ter clareza, estratégia, porque você tem que esperar a melhor oportunidade para renegociar. Não sai renegociando só porque a parcela cabe no teu bolso, não. Porque às vezes eles põem juros em cima de juros. Então, tenha clareza e discernimento para poder renegociar. Cria um plano de pagamento, é isso que eu estou falando, de acordo com a sua possibilidade, com a sua capacidade. Você não é só dívida, você é o resultado das suas decisões e pode decidir diferente a partir de hoje. Olha que forte isso. Você pode decidir diferente a partir de hoje. Então, aqui, ó, tem aqui um controle para você anotar, fazer descrição, total pago, saldo devedor, tudo bonitinho, tá? Tudo bonitinho aqui. E sugestão aqui, ó, de aplicativo, que eu falei, para facilitar a gestão. Minhas Economias, esses aqui são aplicativos gratuitos que funcionam muito bem, que dá para controlar as finanças muito bem, aqueles que são adeptos dos aplicativos, tá? Minhas Economias, Minhas Despesas e Gestor de Despesas. São maravilhosos, tá? No Planner. Sugestão de livros: Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Esses foram livros que mudaram a minha vida. E Pense em Riqueza. O Pense em Riqueza, muitas pessoas têm assim um preconceito sobre ele por causa do título. Mas ele não fala sobre dinheiro, sobre ficar rico, não. Ele trata muito da mentalidade, como a gente tratou aqui. Então, se a gente não tem as nossas emoções, a nossa mentalidade curada, sarada, as nossas emoções saradas, a gente não tem como prosperar. Então, muitas das vezes, a riqueza não é propriamente dinheiro. É você lidar bem com as suas finanças, é você ter paz, é você fazer os seus investimentos, é você... Não é o valor, não é a quantidade, é como você se sente em relação a elas. E a gente, finalizei aqui o plano. Vocês têm alguma dúvida? Vão falando aí, que agora é a hora da surpresa que eu preparei para vocês. É a hora da surpresa. Me contem aqui no chat o que vocês acharam, como é que foi o conteúdo, se vocês têm alguma dúvida, quer que eu volte em algum ponto, fale mais alguma coisa, se ficou claro para vocês, quero muito ouvir vocês. Falem comigo. E aqui, ó, aqui agora, eu amei tudo e conhecer você ao vivo. Ai, que legal, Alessandra, que legal. Agora, se vocês puderem, vamos abrir a câmera para a gente tirar uma selfie. Por quê? Qual vai ser o exercício? Quem tirar uma selfie aqui e postar nos stories e me marcar, vai concorrer ao sorteio, tá? Eu vou sortear um livro, o livro Dinheiro é Emocional, de Tiago Brunet. Vou sortear esse livro. Vou mandar para casa do ganhador. Ano passado também teve sorteio de livro. E vou sortear uma mentoria individual. Aí você vai fazer uma mentoria individual comigo, a gente online. Quem for aqui de perto, aqui de Volta Redonda e região, vai poder vir conhecer o meu escritório. Quem for de longe também quiser vir, pode vir. Vou receber presencialmente com café. Agora, quem for de longe, a gente faz o café online. Então, tira o print,
me marca lá, fala, eu estou planejando o meu 2026 com a Viviane Santos Contadora. Aí ó, o pessoal falando aqui, Alessandra, amei tudo e conhecer você ao vivo. A Isa falou, você ficou bem claro, você explica muito bem. Ai, que legal. Fico muito feliz. E não terminou. Nós não terminamos aqui. Segunda-feira tem mais. Nós vamos revisar o conteúdo, tirar dúvida. Vocês vão fazer o exercício, tá? Se comprometam comigo que vão fazer os exercícios. E na segunda-feira a gente vai entrar falando, recapitulando, falando sobre o exercício. Eu vou dar algumas considerações sobre as percepções de vocês. A gente fecha essa parte do CPF e entra no CNPJ. Aí na segunda-feira a gente vai falar também sobre o painel de controle, sobre a planilha de revisão. Ela é muito importante também, gente. A planilha, tem uma planilha lá, se vocês não conseguirem baixar, me fale, tem a planilha de revisão do ano de 2025. É muito importante fazer, a gente vai falar sobre ela e vamos falar de PJ, autônomo, vamos falar do negócio. Isabel, Adriana, tudo bom, Isabel? Eu amo esse contato, gente, por isso que eu gosto de fazer ao vivo. O rapaz que faz, que cuida das minhas redes para mim, se ele me dá roteiro, eu travo, eu não consigo fazer nada. Eu falo, meu negócio é ao vivo, meu negócio é na hora. Meu negócio é olho no olho. Assim que eu gosto. Net. A Net tá pertinho, né? Se você ganhar o sorteio, é no escritório, hein? Tomar um café comigo. A Net já teve um encontro comigo, né, Net? Que a Net botando os sonhos dela lá no papel. Vou botar em ação para 2026. Então vamos tirar o print, todo mundo sorrindo, então. Meu Deus. Fui tirar o print e saí. Saí da reunião. Fui tirar o print e saí da reunião. Ai, ai, ai. Peraí, deixa eu tirar daqui então. Tirar agora. E aí, todo mundo já tirou o seu print. Aí eu vou postar. Aí eu vou postar lá no Instagram também. Aí vai valer para o sorteio. Vai valer para o sorteio quem comentar como é que foi a experiência, tá? Quem comentar como é que foi a experiência aqui do primeiro dia do workshop vai concorrer ao sorteio. E quem postar nos stories e me marcar, aí vai ter 2 vezes o nome, tá? No sorteio. Por exemplo, comentou lá no post do Instagram, 1 vez o nome no sorteio. Postou nos stories, 2 vezes o nome lá pro sorteio, mais chance de ganhar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então, finalizamos, né, gente? 9h35, é muita coisa. Façam o exercício, tá? Muito obrigada a vocês que estão aqui. Meu Insta, vou botar aqui, Viviane Santos Contadora. Viviane Santos .contadora. Pronto, tá aí. Aí me sigam também no YouTube. Tô fazendo vários conteúdos lá e a gente vai falar lá sobre o quadro dos sonhos. Eu vou ensinar lá a fazer o quadro dos sonhos. Vou ensinar não, eu vou contar a minha experiência, né? De como que eu faço, o resultado que tá dando. Se vocês puderem acompanhar, vai ser bem legal. Lá também é Viviane Santos Contadora. Lá no YouTube é 100 ponto. Deixa eu ver se eu... Então, tiraram o print. Todo mundo entendeu o sorteio? Como é que vai funcionar? Mais alguma dúvida? Podemos concluir?
e voltar na segunda. Vocês têm muito trabalho aí, tá? Muito trabalho para o final de semana. Então, ó, agradeço muito a presença de cada um de vocês. Amei estar aqui e segunda-feira tem mais com muito conteúdo, muita coisa. Então, aproveitem o material, façam todos os exercícios, porque isso vai ser fundamental para você transformar suas finanças em 2026. Isabel, você quer falar? Isabel, você quer falar? Não. Isso é dar tchau, obrigada. Ah, então tá bom. Tchau, até segunda. Até segunda. Obrigada. Tchau. Tchau.